Temos, não, obrigado. Nós temos algumas perguntas. Tenemos ya algunas preguntas. Bom. Quando nós estamos a falar de autonomia, Cuando hablamos de autonomía, nós não estamos a pensar que os pais não podem ajudar os filhos. no estamos diciendo ni pensando que los padres no pueden ayudar a los hijos Ou os filhos ajudarem os pais. o que los hijos no pueden ayudar a los padres. Há circunstâncias na vida onde isso acontece. Hay momentos en la vida donde eso sucede. O problema é quando a contribuição dos pais para os filhos El problema es cuando la contribución de los padres hacia los hijos tem contrapartidas. tiene contrapartidas. É um negócio. Es un negocio. É uma forma de ter os filhos na mão. Es una manera de tener a los hijos en la mano. Isso não é saudável. Y eso no es sano. Agora, imaginemos, eu tenho casas Ahora imaginaros, yo tengo casas e os meus filhos precisam de casa. y alguno de mis hijos necesita una casa. Eu sou capaz de alugar por preço baixo, Yo soy capaz de alquilarles por un precio muy bajo, especialmente se eles estão a começar a vida. especialmente si están empezando la vida. E é uma forma de eu ajudar. Y es una manera de que yo les ayude, Mas não deve haver cobrança. pero no debe haber un cobro. E também não deve haver por parte dos filhos Y también por parte de los hijos o comodismo de se ficarem no conforto porque os pais pagam. no debe haber esa comodidad de estar ahí confortables porque los padres lo aseguran. E gasto dinheiro Y entonces gasto dinero en otras cosas porque não tenho que pagar uma renda de porque casa. no tengo que pagar una renta, un alquiler. Eu acho que deve haver equilíbrio nisso. Yo creo que tiene que haber un equilibrio en esto. Eu pessoalmente gostaria de ter, se eu tivesse mais possibilidades, Yo personalmente, si tuviese más posibilidades, eu ajudaria os meus filhos. yo ayudaría a mis hijos, Mas não necessariamente com uma renda mensal. pero no necesariamente con un alquiler o con un dinero mensual, Espontaneamente, espontáneamente, sem que eles esperem, sin que ellos esperen, sem que eu cobre, sin que yo les cobre, espontaneamente. que sea espontáneo. Eu acho que essas coisas podem ser feitas de forma saudável. Yo creo que estas cosas se pueden hacer de manera saludable. O problema é que algumas vezes os pais dão, mas cobram. El problema es que muchas veces los padres dan, pero luego lo cobran. Estão sempre a lembrar que deram Siempre están acordando a los hijos que les han dado e negociam com y os negocian filhos. con los hijos. Isso é muito mau. Y eso es muy malo. Mas também os filhos não devem depender toda a vida dos pais. Pero también los hijos no deben depender toda la vida de sus padres. Então, se há condições para, enfim, mudarem de casa, Entonces, si hay condiciones para que cambien de casa y salgan de allí para ir a otra, então pues, façam um upgrade na entonces vida. haced un upgrade en la vida. Vocês sabem, algumas vezes os filhos pedem dinheiro aos pais ¿Sabéis algo? A veces los hijos le piden dinero a los padres e ficam sujeitos a que os pais critiquem a sua forma de viver. y claro, se quedan de una forma que los padres pueden criticar la manera como ellos viven. Imaginem, Imaginaos, tu foste para as Caraíbas de férias fuiste para las Caraíbas, para el Caribe de vacaciones e 2 semanas depois de vir de férias y 2 semanas después de que volvieras de vais vacaciones perguntar ao pai se ele te empresta dinheiro. vas a preguntar a tu padre si él te presta dinero. E o pai se começa a dizer o que ele acha, Y el padre si empieza a decir lo que él cree, não deves dizer, eu já deixei a tua casa. Já. tú no le puedes decir, no, es que yo ya he dejado tu casa. Não tens nada a ver com a minha Tú no vida. tienes nada que ver con mi vida.
Mas tu também não geres bem o dinheiro. pero tú tampoco gestionas bien tu dinero. Então, há que ser sábio, não é? Entonces hay que tener sabiduría. Quando damos com a mão direita, Cuando damos con la mano a derecha, mão esquerda não sabe. la mano izquierda no lo sabe. Mas há que também saber receber Pero también hay que aprender a recibir e a não viver a depender dos pais. y a que no vivamos dependiendo de los padres. Algumas vezes eu disse para os meus filhos, Algunas veces les dije a mis hijos, eles pediam-me coisas que eu não podia comprar. ellos me pedían cosas que yo no podía comprar E eu dizia, eu não posso comprar. y yo les decía, yo no puedo comprar eso. Mas algumas vezes eu dizia, Pero a veces les decía, eu não posso comprar, yo no lo puedo comprar, mas mesmo que pudesse comprar, pero aunque yo pudiera comprar, não te daria. no te lo daría. Porque há coisas que são os filhos que têm que fazer por elas. Porque hay cosas que son los hijos quienes tienen que trabajar por ello. A gente até pode ajudar, Incluso podemos ayudar, mas não fazê-los depender de nós. pero no hacer con que ellos dependan de nosotros. É claro isso. ¿Está claro? Sim. Então não tem mal estar em casa de pai, de uma mãe. Entonces, no pasa nada si estás en casa de tu padre o de tu madre. Mas isso deve acontecer depois de uma boa conversa. Pero eso tiene que pasar y suceder después de una buena conversación. Não apenas na base de uma emoção e de um desejo. No solamente en la base de una emoción o de un deseo. Não digo fazer um contrato com o pai e com a mãe. Yo no estoy hablando tampoco de hacer un contrato con tu padre o con tu madre. Mas pôr claro Pero tenerlo claro. qual é a tua intenção. ¿Cuál es tu intención? Qual é a intenção dos pais. ¿Cuál es la intención de los Por padres? quanto tempo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Por qué periodo de tiempo? Vou pagar quanto? ¿Cuánto pagaré? Se eu for aumentado, pago mais quanto? Si me aumentan el sueldo, ¿cuánto más tengo que pagar? Então, esclarecer isso Esto de es forma tenerlo clara, muy claro y abierto antes de entrar. antes de que se tome el paso. É a minha opinião. Esa es mi opinión. Mas eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Yo no sé si alguien quiere hacer algún Esta é comentario. uma boa oportunidade Esto para es una buena conversar. oportunidad para charlar. Os filhos ajudarem os pais. Que los hijos ayuden a los padres. Agora mesmo eu estou a ajudar a minha mãe Ahora mismo yo estoy ayudando a mi madre financeiramente. económicamente. Não é muito, No es mucho, mas estamos a contribuir. pero estamos contribuyendo. Porque a minha mãe não tem o dinheiro suficiente para estar no lar onde ela está. Porque mi madre no tiene el dinero suficiente para pagar la residencia donde está. E eu faço isso Y com yo lo hago prazer. con placer. Mas isso é alguma coisa que eu e a minha mulher assumimos. Pero eso es algo que yo y mi mujer lo asumimos juntos. É a minha mãe, Es mi madre, mas é a nossa decisão. pero es nuestra decisión. Até porque eu e a Isabel Incluso porque yo y Isabel não temos duas contas bancárias. no tenemos dos cuentas bancarias. Nós somos um. Somos uno. Essa coisa de dizer o meu dinheiro é meu, Esa cosa de decir mi dinero es o mío, teu dinheiro é teu, tu dinero es tuyo. é disso que vamos falar a seguir. De eso vamos a hablar enseguida. Porque casamento é ser um com. Porque matrimonio es ser uno con. Mas respondendo ainda à pergunta. Pero todavía contestando a esta pregunta. Sim, é possível. Se os filhos podem, por que não ajudar os Sí, pais? es posible. Si los hijos tienen la posibilidad, ¿por qué no? Por Ayudar a exemplo, los no padres. nosso caso, Por ejemplo, en nuestro caso, nós estamos a escrever o que estamos a pagar, nosotros estamos escribiendo lo que estamos pagando, porque quando surgir a herança, porque cuando venga la herencia, nós queremos fazer contas com os outros irmãos. nosotros queremos hacer cuentas con los demás hermanos. A herança não vai ser grande coisa, La herencia no va a ser mucho,
Mas se for alguma coisa, Pero si hay algo, a gente vai assumir isso. vamos a asumir eso. E outra coisa, Y otra cosa, não foi só falado entre mim e a Isabel. esto no fue solamente hablado entre mí e Isabel. Antes de nós começarmos a ajudar, Antes de que empezáramos a ayudar, falámos com os irmãos hablamos con mis hermanos para ficar claro. para que quedara claro. Foi conversado. Fue hablado. Eles não têm possibilidade de Ellos ajudar. no tienen posibilidad de ayudar. Nós temos um pouco mais de possibilidade. Nosotros tenemos un poquito más de posibilidad E é tranquilo isso. y tranquilamente. Mas foi conversado. Pero fue algo hablado Para que toda a gente saiba o que está a acontecer. para que todos sepan lo que está pasando. Para amanhã ninguém dizer, ajudaste porque quiseste. Porque para que mañana nadie diga, le ayudaste porque quisiste. O pai não é só meu, a mãe não é só minha. El padre no es solamente mío, la madre no es solamente mía. Há que fazer os outros filhos responsáveis. De Hay alguma que maneira. hacer con que los demás hijos sean participantes y responsables del Agora, proceso. o casal deve estar de acordo. Ahora, la pareja tiene que estar de acuerdo, Parece-me. me parece a mí. O problema é quando não estão de acordo. El problema es cuando no están de acuerdo. Então procurem ajuda. Entonces busquen auxilio, ayuda. Quantos aqui são casados? ¿Cuántos aquí estáis casados? Estão a casar? ¿Cuántos estáis casándoos? Casando todos os dias? ¿Cuántos seguís casándoos todos los días? Quantos de vocês já falaram da vossa vida conjugal com alguém fora do casamento? ¿Cuántos de vosotros habéis hablado de vuestra vida conyugal con alguien fuera de vuestro matrimonio? ¿Cuántos habléis compartido sobre vuestro matrimonio con alguien? Sí, Pedindo ayuda. ¿Cuántos habéis pedido ayuda por motivo de vuestro matrimonio? Muito bem. Quantos de vocês já leram um bom livro sobre casamento? ¿Cuántos de vosotros habéis leído un buen libro sobre matrimonio? Isso é muito importante. Eso es muy importante. Há situações muito complicadas, sim. Hay situaciones muy complicadas, de hecho. Por causa de problemas económicos, os filhos têm que ficar em casa dos pais. Por problemas económicos, a veces los hijos, aún casados, tienen que quedarse en casa de los padres. E às vezes pode ser problemático e confuso. Y a veces puede ser problemático y generar confusión. Eu e a Isabel, quando casámos, ficámos em casa da minha mãe. Yo e Isabel, cuando nos casamos, nos quedamos en casa de mi madre. E ficámos cerca de 6 meses. Y nos quedamos allí como 8 meses, 10 meses. 10 meses. 10. E foram 10 meses apenas. Y fueron solamente 10 meses. Mas as coisas até correram bem. Y las cosas han ido bien. Porque nós estabelecemos princípios de funcionamento. lá em Porque casa. nosotros establecemos principios y maneras de hacer las cosas allí en casa. Como era a comida, Cómo hacíamos con la comida, como se fazia com as saídas, cómo se hacía con las salidas, a nossa autonomia. nuestra autonomía. Porque eu, para ser autónomo, eu não preciso de estar a 10.000 quilómetros de distância. Porque yo para que sea autónomo no necesito estar a 10.000 kilómetros de distancia. É mais fácil se eu estiver distante. Es más fácil si estoy lejos. Mas também é possível construir isso estando juntos. Pero también es posible construir esa autonomía estando juntos. É bom estabelecer Y es bueno que establezcamos quem é que paga a água, quién paga el agua, quem é que paga a luz, quién paga la luz, quem faz a comida. quién hace la comida, Quién compra la comida. quién compra la comida. Essas coisas é bom conversar. Y esas cosas es bueno que se hable de Porque ellas. se não é conversado, Porque si no es hablado, cada tem expectativa no outro. cada uno tiene expectativa en el otro. E a esmagadora maioria dos nossos problemas é por falsas expectativas. Y la mayoría de nuestros problemas son generados por falsas expectativas. Eu não esperava isso dele. Yo no esperaba eso de Eu él. esperava isso Yo dela. esperaba de eso de ella. No, No, conversem. hablad de esto.
para facilitar vivermos na mesma casa. para facilitar el proceso de vivir en la misma casa. E perceber também quando é que economicamente já há condições para autonomia. Y también entender cuándo es que económicamente ya hay condiciones para una autonomía. Porque há também muita gente que fica em casa dos pais por comodismo. Porque hay mucha gente que se queda al final en casa de sus padres por comodidad. É menos uma despesa. Es menos algo que tengo que pagar, menos una cuenta. Eu posso gastar o dinheiro naquilo que eu quero. Puedo usar ese dinero en algo que yo quiero. E isso não é saudável Y eso no es saludable para ninguém. para nadie. Então, há que perceber de que é que estamos a falar. Entonces hay que entender qué es lo que estamos hablando. Nós falámos um pouco na sessão última sobre o ninho vazio. En la última sesión hablamos un poco sobre el nido vacío. Em Portugal também se usa a expressão ninho vazio quando os filhos vão embora. En Portugal también se usa la expresión nido vacío cuando los hijos se van. Realmente a experiência do ninho vazio é uma experiência difícil para Realmente os pais. la experiencia del nido vacío es una experiencia complicada para los A padres. casa fica mais vazia, La casa se queda más vacía, mais silenciosa. más silenciosa. Os filhos deixam de ser os assuntos da conversa diária. Los hijos dejan de ser el tema de conversación diaria E de repente o marido e a mulher encontram-se outra y de vez. repente el marido y la mujer se encuentran de nuevo. 25 anos depois, 25 años después, 30 años después, 30 años después, eles encontram-se como estavam no se princípio. encuentran de la misma manera que estaban al comienzo. E alguns casais Y algunas parejas descobriram que descubrieron não viveram a vida, que no vivieron la vida os dois. a dos. Eles não construíram uma relação. No construyeron una relación. Não saíram, No salieron não juntos. passearam, No paseaban não los tiveram dos. fins de semana juntos. No tenían fines de semana solo para ellos. Não havia outros assuntos de conversa a não ser os filhos. No había otro motivo de conversación a no ser los hijos. Não desenvolveram relacionamentos com outras pessoas. No desarrollaron relaciones con otras personas y amigos, amigos, amizade. amistades. A relação com os filhos também foi muito utilitária. La relación con los hijos también era muy utilitaria. Hoje é difícil ir à casa do filho. Hoy es difícil ir a casa del hijo. Não temos também uma relação muito saudável com os filhos. Tampoco tenemos una relación muy saludable con los O hijos. homem trabalhava demais, El hombre trabajaba demasiado. não falava No hablaba daquilo que o incomodava. de lo que le molestaba. A mulher dedicou-se aos filhos. La mujer se dedicó a los hijos, a lo Esqueceu o mejor marido. se olvidó del marido. A prioridade da mulher eram os filhos. La prioridad de la mujer eran los hijos. É muito comum ouvir as mulheres dizerem isso. Es muy común que escuchen mujeres diciendo esto. Os meus filhos Mis hijos são a minha prioridade. son mi prioridad. O que as mulheres deveriam dizer Lo que las mujeres deberían é o meu decir marido é a minha es prioridade. mi marido es mi O prioridad. que os maridos deveriam dizer Lo que los maridos deberían é a decir minha mulher é a es minha mi mujer es prioridade. mi prioridad. Não são os meus filhos. No son mis hijos. Até porque para os filhos, Incluso porque para los o hijos bem-estar dos filhos el bienestar de los hijos é olhar para os pais es mirar hacia los e padres perceber y entender que a prioridade do pai que la prioridad del padre la madre. es la madre e a prioridade da y mãe que la prioridad de la é o madre pai. es el padre. E eles dizem, Y ellos dicen, estou seguro, estoy seguro, estou numa casa segura. estoy en un hogar seguro. Aqui há tranquilidade. Aquí hay tranquilidad. Eles cuidam um do outro Ellos se cuidan e mutuamente vão cuidando de nós. y van cuidándonos. E de repente Y de repente o ninho fica vazio el nido se queda e vacío são dois estranhos em casa. y son dos extraños en casa. Não sabem falar, No saben hablar, não conseguem sair, no consiguen ni salir, não aproveitam o estar a sós para viverem uma outra fase da vida que pode ser muito boa. no aprovechan el hecho de que estén a solas para vivir una otra fase de la vida que incluso puede ser muy buena. E é uma tristeza, Y es una tristeza,
Porque de repente vimos-nos com um estranho lá em casa. Porque de repente nos vemos con un extraño en nuestra casa. Eu quero encorajar-vos a pedirem ajuda. Y yo quiero animaros a que pidáis ayuda. Nunca é tarde. Nunca es tarde. Nunca. Nunca. Eu ontem contei um exemplo de uma senhora com mais de 60 anos Ayer os conté un ejemplo de una mujer con más de 60 años que partilhou comigo uma situação muito difícil. que compartió conmigo una situación muy difícil. Naquele caso era ela não tinha intimidade sexual há muitos anos. En aquel caso era porque ella no tenía intimidad sexual hace muchos años Por problemas de ereção do seu por marido. problemas de erección de su marido E porque ousou conversar y porque tuvo la actitud de hablar e pedir ajuda, y de pedir ayuda. as coisas resolveram. Las cosas se solucionaron. Não é tarde para, No es tarde para recomeçar. para reempezar. Mas não precisamos de chegar a essa fase para Pero- estarmos atentos. Pero no necesitamos llegar a esa fase para que estemos atentos. Os nossos filhos sabem. Nuestros hijos lo saben. Nós planeamos sair muitas vezes ao longo da nossa vida. Nosotros salimos muchas veces solamente los dos durante nuestra E vida. deixamos os filhos com pessoas da nossa confiança. Y dejamos a nuestros hijos con personas de nuestra confianza. Espero que tudo tenha corrido bem, Espero que todo haya ido bien, porque nem sempre também é assim. porque ni siempre es así también. Atenção com os abusos. Cuidado con los abusos. E os abusos não são só efetuados por pessoas que não conhecemos. Y los abusos no son solamente hechos por gente que no conocemos. Tios, Tíos, primos, primos, avós. abuelos. Atenção. Atención. Eu sei do que estou a falar, Yo sé de lo que estoy hablando. porque as pessoas vêm ter comigo Porque e la falam gente disso. viene, habla conmigo y me comparten esto. Há muita gente hoje casada Hay mucha gente hoy que está casada que foi molestada, violada, y fueron abusada. molestados, violados, abusados. E esse é um fantasma que está na relação, Y ese es un fantasma en su relación. porque nunca foi conversado, Porque nunca foi falado nunca sobre fue isso. hablado, nunca fue puesto en la mesa. Nós vamos falar disso, Y vamos a hablar de eso también. porque ser com a mulher Porque ser uno con la mujer passa por conversarmos sobre pasa isso. también por el hecho de que hablemos de eso. Então, eu gostava de vos encorajar Entonces me gustaría animaros a procurarem ajuda, a que busquéis ayuda, sem medo, sin miedos, sem medo, sin sem miedos, medo. E não se sintam culpados. y no os sintáis culpados, Não culpables. desenvolvam essa postura, No desarrolléis esa postura, alimentando consecutivamente a culpabilidade. alimentando constantemente la culpabilidad. Reconheçam o erro Reconozcan el error em humildade, en humildad, procurem ajuda, buscad ayuda, porque nunca é tarde para recomeçar. porque nunca es tarde para reempezar. Os mais novos, os casais mais novos, Para las parejas más jóvenes, façam programas em conjunto. haced programaciones de vosotros dos. Os filhos agradecem. Los hijos lo agradecerán. Aliás, às vezes para os filhos verem-se livres dos pais é ótimo. Además, a veces para los hijos que vean a los padres lejos es lo mejor. Claro. Claro. E para nós também vermos-nos livres Y para deles, nosotros también, que les veamos lejos, también está bien. Sim, namorem muito. Salir mucho, Namorem. no existe. Façam sexo. Tened sexo, Intimidade. intimidad, Programas juntos. programaciones juntos. Sejam criativos. Sed creativos. Enrollaros, sí. Que é isso? Eh, Embrulhem-se. Embrullen. Bueno. Sim. Que yo no sabía si podía decir esa palabra aquí, entonces. Sim. Vivam com naturalidade. Vivid con naturalidad. Deixem-se de ser religiosos. Dejaos de nesse ser aspecto. religiosos en ese aspecto. Usufruam da vida Disfrutad de la vida que Deus nos permite que Dios ter. nos permite tener Até ao fim. hasta el final. A vida é bonita. La vida es muy bonita. Tem momentos muito difíceis. Tiene momentos muy difíciles, Mas a vida é bonita. pero la vida es A bonita. vida é um dom de Deus. La vida es un don de Dios. Dignifiquemos o dom de Deus Dignifiquemos el don de pela Dios forma como nos por la entregamos. manera como nos entregamos.
Algum comentário? ¿Algún Alguma- comentario? Daniel, Noemi, Sobre este asunto que hablabas de dejar bien las pautas, los acuerdos en relación a cuando se recibe ayuda de parte de los padres o hacia los padres, también es muy importante con respecto a las implicaciones que puede tener con el resto de la familia, con los hermanos y Claro. con a veces padres que tienen un patrimonio importante y ceden una parte a un hijo. No hay problema en relación a los padres, pero puede haber algún tipo de celos o un sentimiento de un trato discriminatorio, Claro. o de envidias, o en fin. claro. Sim, bom, eu não sei como é que é aqui em Espanha. Sí, bueno, yo no sé cómo es aquí en España. Em Portugal En Portugal é proibido os pais não dividirem igualmente o património es pelos prohibido que los padres no dividan de forma igualitaria el patrimonio que filhos. tienen. É proibido. Es prohibido, está prohibido. Agora, sempre acontece, Ahora, siempre pasa, porque o dinheiro o pai pode dar a quem quer. porque el dinero el padre puede dar a quien quiera. Mas, por exemplo, uma propriedade, Pero, por ejemplo, una propiedad, os filhos têm sempre que participar no ato da escritura. los hijos De ley. todos tienen que participar del acto de la escritura. Em Portugal é assim. En Portugal, por lo menos, es así. Bom, eu estou a falar para cristãos, Bueno, yo estoy hablando para cristianos ahora, certo? ¿correcto? À partida, inicialmente, Sí, en principio, se eu não tivesse um irmão com um problema com drogas, com um vício grave, si yo no tengo un hermano con un problema de drogas o de una adicción grave, eu não permitiria que os meus pais metessem no meu nome em detrimento dos meus irmãos. yo no permitiría que mis padres pusieran algo a mi nombre y no a nombre de mis hermanos. Eu pessoalmente. Yo personalmente. E mesmo que ele me quisesse dar Y tudo a mim, aunque mis padres me quisieran darlo todo a mí, eu ainda posso dar aos meus irmãos yo o que recebi todavía do meu pai. puedo dar a mis hermanos lo que recibí de mi padre. Porque isso é muito importante. Porque eso es muy importante. Os pais vão, Los padres se van, mas os filhos ficam. pero los hijos se quedan. E os conflitos vão de geração Y em los geração. conflictos van de generación en generación. Nós não fomos chamados para alimentar conflitos. Pero nosotros no fuimos llamados para alimentar Nós conflictos. somos filhos da paz, Somos hijos de da la paz, ordem. sí, hijos del orden. Nós temos a semelhança de Deus. Nosotros tenemos la semejanza de Nós fomos Dios. chamados para estabelecer paz Fuimos llamados a establecer la paz sempre que possível siempre que posible e ordem y el orden no caos da nossa en família. el caos de nuestra familia. Se nós podemos ser agentes de paz, Si nosotros podemos ser agentes de paz, é o que vamos ser, es lo que vamos a hacer, certo? ¿correcto? E ao fazer isso, Y al hacer esto, não esqueçam, no os olvidéis, os filhos los hijos estão a olhar para nós nos están mirando e eles vão seguir os pés. y ellos van a seguir camino de los los padres. pasos y el camino de los padres. Em Portugal é proibido. O meu pai decidiu, Portugal é proibido. o avô decidiu dar uma propriedade à minha irmã. Mi padre, esto es en este caso mi abuelo, su padre, decidió dar una propiedad a su hermana, dar, E não me deu a mim. y a mí no me dio nada. Mas ele perguntou se eu assinava. Pero él me preguntó si yo firmaría. E eu disse, sim, Yo claro. dije, sí, claro, E assinei. y lo firmé. A Isabel assinou também. Y Isabel lo firmó también. O meu pai quis abençoar a minha irmã. Mi padre quiso bendecir a mi hermana Foi uma decisão que é dele. y es una decisión suya. E fez isso de forma transparente comigo. Y lo hizo de manera transparente conmigo. E eu assumi isso. Y yo lo asumí. E não temos problemas Y com no isso. tenemos ningún Tranquilo. problema. Está todo tranquilo. Algumas vezes penso, A veces pienso, por que é que ele não me ajudou também?
¿Por qué no me ayudó a mí también? E normalmente eu penso isso em momentos de aflição. Y normalmente pienso esto en momentos de aflicción. Mas eu assumi isso Pero yo lo asumí e estou tranquilo. y estoy tranquilo. E a Isabel também está tranquila. Y Isabel también. Hã? Queres dar? ¿Sí o no? Sim, mas isso é importante. Pero eso es Os importante. processos devem ser claros. Los procesos tienen que estar muy bien establecidos, ser claros. A Bíblia diz que não é só deixar o pai e a mãe. La Biblia dice que no es solamente que se deje el padre y la madre. A Bíblia diz que o homem e a mulher se unem. La Biblia dice que el hombre y la mujer se unen. A união entre um homem e uma mulher não é apenas no namoro. La unión entre un hombre y una mujer no es solamente en el noviazgo. Nós ensinamos Nosotros enseñamos que quem escolhe o noivo ou a noiva, o namorado ou a namorada, não se diz namorada. Sí, no. ¿Quién escoge el novio o la novia? São os noivos. Son los novios. E a escolha não é só baseada no aspecto físico. Y la decisión no es solamente basada en el aspecto físico. Nós temos que perceber que pontos de união temos importantes. Hay que entender qué puntos de unión tenemos que son importantes. Eu lembro-me das primeiras conversas com a Isabel. Yo me acuerdo que una de las primeras conversaciones con Isabel Não foi sobre que cor ela mais gosta. no fue sobre qué color más le gusta. Ela pode gostar mais do cinzento, Puede do que a ella le azul, guste ou do más verde. el gris o el azul o el verde E eu do amarelo, y a mí el amarillo, do vermelho. del rojo. Não é esses pontos de No união. son esos puntos de unión. Se ela é do Real Madrid ou Si se eu ella es sou del do Real Madrid Barcelona, o si yo soy del Barça, não é exatamente sobre isso. no es exactamente Mas, por sobre exemplo, eso. a gente conversou no Pero, início por ejemplo, al comienzo hablamos se ela alguma vez tinha considerado ter a vida que a gente tem. Hablamos al comienzo si ella alguna vez había considerado la posibilidad de tener la vida que hoy en día estamos teniendo. Porque ela poderia não ter essa ideia. Porque puede que ella no tuviese esa idea. Ela poderia não ter essa chamada de Deus. na Puede vida que ella dela. no tuviese ese llamado de Dios en su vida. Mas ela tinha. Pero ella sí lo tenía. Eu tinha. Yo lo tenía. Sobre os filhos. Sobre los hijos. Sobre a educação. Sobre la educación. Prioridades na vida. Prioridades en la O vida. que fazemos com o dinheiro. ¿Qué es lo que hacemos con el dinero? Quais são os nossos valores. ¿Cuáles son nuestros Quais valores? são os princípios. ¿Cuáles son nuestros O principios? que é o mais importante para ti. ¿Qué es lo más importante para O que é que ti? tu valorizas. ¿Qué es lo que tú valoras? Aí estamos à procura do quê? Ahí que estamos buscando. À procura de pontos de união Buscando determinantes. puentes y puntos de unión determinantes. E isso é importante. Y eso es importante. Porque o texto diz-nos que nós temos que ser naquilo que é fundamental. Porque el texto nos dice que tenemos que ser uno en lo que es fundamental. Casar é ser Casarnos es volvernos uno. É Es uno mais más uno igual igual a que uno. É 100% de Es 100% de com uno 100% con do outro, 100% de uno para na soma para que en la suma sejamos 100%. seamos siempre 100%. Casamento uno. não é a anulação de Matrimonio no es la anulación de uno. A Bíblia diz que serão dois só La Biblia dice que dos serán uno solo. e há casamentos pessoas que no casamento dizem assim, bem, se nós os dois só pode ser vou ser eu. Entonces hay gente que en el matrimonio dice, bueno, si nosotros dos solo puede ser uno, entonces que sea yo. Serão os dois ¿Serán los dos? só Solo uno. vou ser eu. Yo. E o outro vai dizer, não, Y el não, otro va a decir, no, tu não, eu. No, no, tú no, yo. Primeiro eu. Primero yo.
Vocês sabem, dos momentos mais críticos no percurso do casamento ¿Sabéis algo? Uno de los momentos más críticos en el matrimonio. Quantos aqui não são casados, mas querem casar? ¿Cuántos son los de aquí que no están casados pero os queréis casar? Ok. E vocês estão com um namorado ao pé? ¿Y ou namorada? alguno de vosotros estáis con vuestro novio o vuestra novia al lado? Vocês sabem, normalmente os primeiros 7 anos do casamento ¿Sabes algo? De normal, los primeros 7 años del matrimonio são dos mais difíceis. son de los más difíciles. Porque o que está em causa é isto. Porque lo que está en juego es esto. Ela Ella acha cree, que vai fazer dele ella se cree que va a hacer de él o que ela quer lo que ella quiere que ele seja. que él sea. E ele Y él está seguro está segurísimo que ela que ella vai mudar va a cambiar ao meu jeito. como yo quiero. Casamento não é isso. Matrimonio no es eso. É cada Es cada uno aprender que cada uno aprenda a viver com o outro. a vivir con el otro. Casamento não é muito aconselhável para gente egoísta. El matrimonio no se aconseja mucho a gente egoísta, Autocentrados. autocentrados. Se é esse o teu ideal de Si vida, ese es tu ideal de vida, faz um favor a ti mesmo. hazte un favor a ti mismo. Não cases. No te cases, Porque não é possível. porque no va a ser posible. Não é possível estar casado e ter vida de solteiro. No va a ser posible que estés casado y tengas vida de soltero. É impossível. Es imposible. Muitos solteiros Muchos solteros já nem aos pais diziam esta noite vou chegar mais tarde. ya ni siquiera a los padres les decían esta noche voy a llegar un poco más tarde. Em minha casa tinham que dizer. En mi casa tenían que decirlo. Já eram homens, Ya eran hombres, mas eles estavam na minha pero ellos casa. estaban en mi casa. E a gente estabelecia uma hora. Y establecemos una hora, Se ultrapassasse a hora, y si pasara la hora, eles tinham que dizer que vêm tarde. ellos tenían que avisar, voy a llegar más Não tarde. havia problema. Si no habían problemas, Normal. normal. Mas há gente que viveu sem esses Pero hay gente princípios que vivió sin esos principios e casa y se casan e acha que não tem nada que dizer à mulher y se creen que no tienen nada que decir a la mujer ou ao marido. o al marido. Não. No, Temos que prestar contas. no, hay que dar cuentas. Porque é que cheguei tarde? ¿Por qué motivo he llegado tarde? Serão um só para se unir à sua mulher, diz o texto. Serão- Se unirá à sua mulher, perdão. Se unirá à sua mulher. Se unirá a su mujer. Não é apenas na fase do namoro para perceber quais são os pontos mais importantes. Y no es solamente en la fase del noviazgo para entender qué puntos son los que nos unen. É para a vida, é uma prática da vida. Es una práctica de la vida. Como é que correu o teu dia? ¿Cómo fue tu día? Porquê que nós perguntamos isso ¿Y, um ao outro? y por qué preguntamos esto uno al otro? Porque queremos encontrar pontos de união. Porque queremos encontrar puntos de unión. Cada um saiu de casa, Cada uno salió de casa, a su vida. se fue a su vida, tem os seus desafios, tiene sus desafíos, tem as suas dificuldades, tiene sus tem as dificultades, suas experiências que quer participar. tiene sus experiencias que quiere hacer. E casamento é ser um. Y matrimonio es ser uno. É partilhar isso Es com o outro. compartir todo eso con el otro. Deixa-me falar de uma coisa muito difícil. Dejarme hablar de algo muy difícil. Há muitos casamentos Hay muchos matrimonios em que a mulher ou o homem en los que la mujer o el hombre não partilham com a pessoa com quem se vão unir no comparten con la persona con la que se van a unir
coisas difíceis que lhes aconteceram. cosas difíciles que les ha pasado. É muito comum no nosso acompanhamento na igreja. Es muy común cuando acompañamos gente en la iglesia Encontrar casais encontrar parejas que ao fim de alguns anos de casamento que al final de unos años de matrimonio é que falam de coisas que eu acho que deveriam ter falado antes do casamento. solo al final de unos años de matrimonio hablan de cosas que yo creo que tenían que haber hablado antes de casarse. Estou-me a lembrar de inúmeras situações. Y ahora mismo me estoy recordando de un montón de situaciones. E de situações que ocorreram muitas vezes. Y de situaciones que sucedieron muchas Por veces. exemplo, mulheres abusadas Por ejemplo, mujeres que fueron abusadas e que sempre guardaram isso y que siempre guardaron eso e que para elas a intimidade sexual é uma violência. y que para ellas la intimidad sexual es una violencia E não conseguem entregar-se y no pueden entregarse. sofrem muito, Sufren mucho, fazem sofrer os maridos. les hacen sufrir a los maridos. Estou-me a lembrar de um casal Me estoy acordando de una pareja que um dia ele chegou ao pé de mim. que un día él se acercó a mí. Eles já eram casados e tinham filhos, Ellos ya eran casados, ya tenían hijos, mas ele confessou-me que a mulher tinha muita dificuldade em ter intimidade com y ele. él me confesó que su mujer tenía mucha dificultad en tener intimidad con él. E ele não percebia porquê. Y él no entendía por qué. Já tinham falado, Ya habían hablado del mas tema, ele sentia que ela não dizia tudo. pero él sentía que ella no le decía todo. E ele estava desesperado. Y él estaba desesperado. Eles tinham intimidade sexual Ellos tenían intimidad sexual de longe a longe, de lejos a lejos, muitos meses, a cada muitos mes. meses de intervalo. Muchos meses de intervalo entre uno y E otro. ele já não aguentava mais. Y él ya no aguantaba más. E veio falar comigo. Y vino a hablar conmigo. E eu perguntei se eu podia falar com a mulher sobre isso. Y yo le pregunté si podía hablar con la mujer sobre el Ele tema. disse-me que Y sim, él me dijo que sí, mas eu encorajei-o a falar à mulher de que ele tinha falado. pero yo le animé a que le dijera a la mujer que había hablado conmigo. Até que nos encontramos Hasta que nos e encontramos conversamos. y hablamos. E finalmente Y finalmente ela abriu o coração ella abrió el corazón e contou uma história de abuso y contó una historia de abuso na igreja. en la iglesia. O abuso foi feito por alguém na igreja. El abuso había sido hecho por alguien de la iglesia, Ancião da igreja. un anciano de la iglesia. Ela era filha de um pastor Ella era hija del pastor e dos anciãos na igreja y uno de los ancianos de la iglesia donde estaba fez com ela o que não deveria fazer. hizo con ella lo que no debería haber hecho. E ele Y él perguntava-lhe: le preguntaba, por que é que nunca me ¿pero disseste? por qué nunca me lo compartiste? Agora eu compreendo. Ahora lo entiendo. Eu reclamei, pressionei, Yo te presioné, lo pedí, mas eu não deveria ter es feito que yo isso. no debería haberlo hecho así también. Mas eu não sabia. Pero es que yo no lo sabía. Bom, falámos mais vezes Bueno, luego hablamos más veces e naquele caso concreto y en aquel caso o concreto desbloqueio ultrapassou-se el desbloqueo se dio e hoje tem uma y hoy vida tienen la vida normal. normal. Se unirá com a sua mulher, serão um. Se unirá con su mujer, serán uno. Há tantos tabus nas Hay famílias tantos tabús en las familias que não contribuem nada para a união. que no contribuyen en nada para la Aquele unión. tipo de coisas que uns sabem e os outros desconfiam, ou todos sabem, mas ninguém fala das coisas. Aquel tipo de cosas que unos saben, otros desconfían, o que todos saben pero que nadie habla del A tema. família de onde eu vim é uma família de tabus. La familia de donde vengo yo es una familia de tabús. Havia muito pouca união. Había muy poca unión, Muitos fantasmas nos muchos armários. fantasmas en los armarios. Não somos um. No éramos uno, Não nos entregamos. no nos entregábamos. Recentemente,
Y recién eu estava a acompanhar um casal na igreja estaba acompañando a una pareja en la iglesia e eu percebi que havia situações desta natureza. y yo me fijé que habían situaciones de esta naturaleza. Eu estava a conversar com um casal a preparar para o casamento. Estaba hablando con una pareja, les estaba preparando para el matrimonio, para el casamiento. E eu percebi que havia alguma coisa que precisava de ser dita. Y yo entendí que en esa preparación había algo que era necesario decir. E marquei um encontro só com a mulher. Y quedé para un encuentro solo con la mujer. E ela assumiu uma situação muito complicada. Y ella asumió una situación muy complicada. O seu pai abusou dela desde que ela se lembra ser mulher. Su padre le abusaba desde que se acuerda de ser mujer. Até à idade... Não, ao contrário. O pai abusou até à idade em que ela menstruou. Okay. Al revés, el padre la abusó hasta la edad que vino la primera menstruación. E eu perguntei-lhe se ela queria partilhar isso com o seu futuro noivo. Y yo le pregunté si a ella le gustaría compartir eso con su futuro novio. Ela disse que não era capaz. Y ella dijo que no era capaz. Conversámos mais vezes, Hablamos más veces até que ela consentiu em partilhar hasta que isso. ella decidió compartir eso. E lembro-me da conversa. Y me acuerdo de la conversación, Conversa muito dura. una conversación muy dura. Mas este homem Pero este hombre ia conviver iba a convivir com um outro homem, con un otro que era o hombre pai da sua que era el mulher. padre de su mujer. Perceberia o ambiente em Entendería, casa, se iba a fijar en el ambiente en casa, mas não sabia como se posicionar. pero no sabía cómo posicionarse. É preciso maturidade. Y hay que haber madurez. Realmente não dá para casar com qualquer um. Realmente no se puede casar con cualquiera, Porque o que vamos partilhar porque lo que vamos a compartir é muito íntimo. es muy íntimo, Mas queremos partilhar tudo. pero deseamos compartirlo todo. Ya. Há casamentos que desmoronam. Hay matrimonios que se deshacen A gente conhece alguns. y nosotros conocemos algunos así, De amigos, de amigos, pastores até, pastores incluso, que finalmente que finalmente o fantasma el fantasma foi conhecido fue descubierto e o casamento acabou. y el casamento y el matrimonio se deshizo. Porque a pergunta é: Porque la pregunta por es, que é que não me contaste? ¿por qué motivo no me lo ¿Por has qué que no dicho? partilhaste ¿Por qué isso? no lo has compartido? Por que é que sofremos tanto? ¿Por qué motivo hemos sufrido Por que é que tanto? escondeste isso? ¿Por qué lo has escondido de mí? Filhos, Hijos, sucede todos los eu días. quero estar junto. Quiero temos estar que cerca, conversar, tenemos que hablar, temos que unir, hay que unirnos, há que convergir. hay que convergir. Há casais que vivem silêncio ensurdecedor Hay parejas que viven en un silencio ensordecedor por coisas por resolver. por cosas por solucionar. Há que unir, Hay que unir, há que partilhar. hay que compartir. Há ciúme legítimo no casamento. Hay un tipo de celo que es legítimo en el matrimonio. Ciúme, Celo. pareceu-me zelo. Ciúme. É o ciúme Es el celo de nós não ocuparmos de que nosotros no ocupemos o primeiro lugar na vida da pessoa com quem casamos, el primer lugar en la vida de la persona con la que casamos depois de Deus. después de Dios. É ciúme legítimo. Es un celo legítimo E nós devemos procurar isso. y debemos buscarlo.
Porque queremos estar juntos, porque queremos estar juntos, queremos ser um. queremos ser uno. Para sermos um, Para que seamos uno, é preciso tempo. hace falta tiempo. Nós precisamos de programar, Necesitamos programar, agendar, ter iniciativa. tener iniciativa. O tempo é determinante El para tiempo es determinante construirmos a nossa relação. para que construyamos nuestra relación. Há pessoas que acham que porque não temos dinheiro para sair, para ir um fim de semana, que não se podem fazer coisas simples juntos. Hay gente que se cree que si no tenemos dinero para salir un fin de semana o para cenar, no podemos hacer nada juntos. Não, sejam criativos. No, sed creativos. Passeiem à beira-mar, Pasead, agendem isso. pasead a la orilla del mar, ponerlo en la agenda, hablar de eso. Conversem. Recentemente aprendi com o Osmar e com a Isabel Yo recién aprendí con unos amigos, Osmar e Isabel, uma estratégia muito interessante. una estrategia muy interesante. Eles dizem que no início da relação deles tinham muitas tensões. Ellos dicen que al comienzo de su relación tenían muchas tensiones. Desde logo porque são de culturas completamente Y en diferentes. primer lugar porque vienen de culturas muy diferentes. Esse é outro tema. Y ese es otro tema. Não é só os homens virem de um planeta e as mulheres do outro. No es solo que los hombres vengan de un planeta y las mujeres de otro. Culturas diferentes. Culturas O que diferentes. trazemos de casa do pai, apesar de o deixarmos. Lo que traemos de casa de nuestros padres a pesar de que les dejemos. As culturas familiares. Las culturas luego familiares. E eles diziam que tinham muita tensão Y ellos me decían que tenían mucha tensión e que quando discutiam, às vezes a discussão era muito brava. y cuando discutían, a veces la discusión era muy agresiva. E eles decidiram, Y ellos decidieron, quando tinham alguma coisa para resolver, cuando tenían algo que solucionar, em vez de ficar em casa sozinhos e en fechados, vez de que se quedaran en casa solos y estrategia que cerrados, ellos desenvolvieron. una estrategia que desarrollaron e ellos assumiram que y la faziam asumieron que iban a isso, em hacer. vez de ficarem sozinhos a discutir, En vez de quedarse en casa discutiendo, para se unirem, para que se unieran, decidiram sair, decidían salir não de mão dada, no con de mano dada, porque não havia ambiente, porque no había ambiente para ir de la mano, mas a andar pero caminando e a conversar. y hablando. Porque andando, Porque andando, o foco está no caminho. el foco está en el Não camino, está um com o outro. no está uno con el otro. Eles decidiam fazer uma caminhada. Decidían caminar. Estavam rodeados por pessoas. Estaban rodeados de personas Logo tinham que moderar o y tom. por eso tenían que moderar el tono. Porque o que é importante é conversar. Porque lo importante es que hablemos, Escutar o que outro. escuchemos al otro. Escutar é um exercício Y escuchar tão difícil. es un ejercicio muy difícil. A gente ouve, Nosotros oímos, mas não escutamos. pero no escuchamos, Não é? ¿no? Só quem escuta é capaz de compreender. Solamente quien escucha es capaz de comprender. Mas para escutar é preciso tempo. Pero para escuchar hace falta tiempo. Quando pensamos em união, nós temos que pensar em tempo. Cuando pensamos en unión, tenemos que pensar en tiempo. Temos que pensar também em tomadas de decisão, Hay que pensar en atitudes. decisiones que tomamos, en actitudes. Olhem lá, a Bíblia diz: o homem deixará a casa do seu pai e da sua mãe Entonces, la Biblia dice, el hombre dejará la casa de su padre y de su madre para se unir à sua mulher. para unirse a su Isto é mujer. constante. Y esto es A constante. necessidade da união La é necesidad de la unión es constante. Porque constante. isso é casamento. Porque eso es el matrimonio. Isso é casar. Eso es casarnos. Isso faz parte da vida Eso es até ao parte fim. de la vida hasta el final. E temos que planear, tomar atitude, Y hay que hacer planes y tomar actitudes, tomar decisões. tomar decisiones. Mais importante do que os filhos, Más importante que los hijos, o ministério, el ministerio, a igreja, la iglesia, os negócios, los negocios, é a nossa relação. es nuestra relación.
A família constrói-se à volta do casamento e não dos filhos La nem dos familia pais. se construye alrededor del matrimonio y no de los hijos ni de los padres. É esta relação que blinda a família. Esta es la relación Protege. que protege la familia. Casar é um processo Casarnos es un proceso diário. diario. Eu estou a casar com a Isabela há 32 Yo anos. hace 32 años que voy casando con Isabel. Casar é algo que se constrói com suaves prestações. Casarnos es algo que se construye con suaves prestaciones. É o caminhar de duas pessoas diferentes. Es el caminar de dos personas E a diferentes. Isabel continua diferente. E Isabel sigue siendo diferente. Eu não consegui mudá-la. Yo no conseguí cambiarla. No he podido. Mas casar Pero tem casarme, este mistério. casarnos tiene este misterio. Eu acho que a minha vida na relação com a Isabel, Yo creo que mi vida en la relación con Isabel, nesta união, en esta unión, a Isabel não é a mesma que era quando casou. Isabel no es la início. misma persona cuando se casó que cuando se casó. Eu costumo imaginar Yo suelo imaginar que na eternidade que en la eternidad Deus vai me perguntar a mim Dios me va a preguntar a mí se foi tudo o que eu consegui fazer por esta mulher. si eso es todo lo que pude hacer por esta mujer. Ela chega Ella llega e o Senhor vai me perguntar. y el foi Señor tudo me va a que tu preguntar, conseguiste fazer ¿eso por es ela? todo lo que pudiste hacer por ella? O que fazemos um pelo outro, Lo que hacemos uno por el otro, o sacrifício, el sacrificio, o bem do outro. el bienestar del otro. É interessante, quando os filhos nascem, Es interesante, cuando nacen los hijos, os pais, los padres, instintivamente, instintivamente, es instintivamente, assumem uma postura de proteção. aos filhos. asumen una postura de protección hacia los hijos. Mas relativamente ao casamento, Pero con relación al matrimonio, a sensação que eu tenho la sensación que me da é que isto não acontece instintivamente. es que no es algo que suceda Tem instintivamente. que haver renovação do nosso Tiene que haber entendimento. una renovación de entendimiento, Cuidar, de cuidar, sacrificar, de sacrificar, fazer o melhor pelo de hacer outro, lo mejor por el otro, contribuir pelo de outro, contribuir para el otro, influenciar, influenciar, positivamente o influir el otro. outro. É interessante. Os filhos nascem e instintivamente vem essa. Es isso ao interesante de cima. porque los hijos nacen y es un instinto de que eso suceda. Mas a gente casa Pero nos casamos e instintivamente y instintivamente nós não priorizamos o outro. no damos prioridad al otro. Unir Unir é amar. es amar. E amar Y amar não é gostar. no es que te guste, É o que é preciso fazer quando não gostamos. es que es lo que hace falta que haga cuando no me gusta. Vamos dizer outra vez. Vamos a decirlo otra vez. Amar Amar é o que eu preciso de fazer es lo que yo necesito hacer pelo outro por el otro quando eu não gosto. cuando no me gusta. Porque quando eu gosto, Porque cuando a mí me gusta, eu gosto. a mí me gusta. Gosto muito. Me gusta Não mucho. preciso de nenhum esforço. No necesito esfuerzo. Eu gosto. A mí me gusta. Está linda. Está preciosa. Está boa. Está buena. Mommy. Está muy buena. Amém. Não. Mas amar Pero amar é outra coisa. es otra historia. É por isso que o texto bíblico diz que Deus nos amou, Y por eso el texto bíblico dice que Dios nos amó, apesar de não gostar da forma como a vivemos. pesar de que no le gustara la manera como E vivíamos. como é que Ele nos amou? ¿Y cómo es que Él nos amó? As promessas no altar Las promesas en el altar não é de gostar. no son de gusto. Prometo,
Prometo gostar de ti que me vas a gustar mucho. sempre, Siempre. em tudo. En todo. Vou estar sempre a gostar. Siempre me gustarás mucho. Ainda bem Menos mal que eu não fui obrigado a gostar. que a mí nadie me obligó a que me gustara. Eu assumi foi um compromisso de amar Pero el compromiso que asumí fue el de amar quando não gosto. cuando no me gusta. O problema é que nós temos na nossa ideia, El problema es que tenemos en nuestra idea, a ideia de Hollywood, la idea de Hollywood, amar, amar, pôr do sol, la puesta de sol, os passarinhos, los pajaritos, as flores, las flores, Maiorca, Mallorca. amar. Amar. É gostar, gosta. A esto es que me guste, Gosto, me encanta, me gusta mucho. Amar é o que Amar vem a es seguir. lo que viene después. Então a gente, em vez de dizer amo-te muito, Entonces, no deberíamos decir te amo mucho. devíamos dizer gosto muito. Tendríamos que decir me gusta mucho, me gustas mucho. Porque amar é aquilo que é preciso Por- quando a gente não gosta. Porque amar es lo que hace falta ser y hacer cuando no nos gusta. Amar na Bíblia Amar en la Biblia é cruz, es cruz, não é corações, no es corazones nem flores. ni flores. E não é possível ser um Y no es posible que seamos uno sem cruz, sin la cruz, sem amar, sin amar, sem chorar. sin llorar. Casamento é impróprio para gente egoísta. El matrimonio es impropio para gente egoísta. E ter filhos Y tener hijos, Más ainda. más todavía. é o casamento Es el matrimonio e os filhos y los hijos e os relacionamentos y las relaciones que fazem de nós que hacen de nosotros pessoas maduras. gente madura. Essa é a razão porque o apóstolo Paulo, Y esa es la razón por la que el apóstol quando Pablo, pensava em presbíteros e pastores cuando pensaba en líderes y pastores treinados, entrenados, ele não pensava em gente que passou por escola bíblica. él no pensaba en gente que ha pasado por la escuela bíblica, Paulo diz assim, Pablo dice así, que sejam casados, que sean casados, que estejam em submissão um ao outro, que estén submisos uno al otro, que tenham filhos que tengan hijos e que percebam y que entiendan que apesar de serem filhos que a pesar deles, de que sean sus hijos, são todos iguais, son todos iguales, mas todos diferentes. pero todos E têm diferentes. que os amar. Y hay que amarles y a todos sacrificar. y sacrificarse. Esses estão prontos para Esos están listos serem obreiros na igreja. para ser obreros en la iglesia. Amar Amar é aquilo que é preciso es lo que hace falta quando chegamos mais perto uns dos outros. cuando nos acercamos unos a otros. Porque casamento é isso que vai fazer. Porque matrimonio, eso es lo que el matrimonio va a hacer. Vamos ficar finalmente juntos. Vamos finalmente a unirnos, a Cada estar vez juntos, más juntos. cada vez más juntos, Cada vez mais tempo. cada vez más tiempo. E de repente Y de repente vamos conhecer coisas que não conhecíamos. vamos a conocer cosas que no conocíamos, enfrentar coisas que não a sabíamos. enfrentar cosas que no sabíamos, Mas vamos amar. pero vamos a amar. É o amor que nos faz Es el amor que nos hace uno. E casamento é isso. Y matrimonio es eso, É fazer essa caminhada. es hacer ese camino. E neste caminho, Y en este camino sermos de que seamos uno, perdoar é determinante. perdonar es determinante. Não voltar a falar de coisas que já foram resolvidas. No volver a hablar de cosas que están resueltas, Perdoadas, perdonadas, assumidas, asumidas, confessadas, confesadas, reconhecidas. reconocidas. Perdoar é determinante. Perdonar es determinante. Paciência é Paciencia determinante. es determinante. Eu tenho que ter muita paciência. Hay que tener mucha paciencia para saber. É assim. Es así.
para sermos um. para que seamos uno. E, portanto, ser um Y por eso, ser uno é uma continuidade. es una E continuidad. isso é que é casamento. Y eso es matrimonio para Dios. Está casado, é isso. Estar casado es eso. Paramos aqui. Paramos aquí. Bom, ser um só corpo falámos ontem. Bueno, ser un solo cuerpo, hemos hablado de eso ayer. Ser um só corpo Ser un solo cuerpo é ser um em tudo, es que seamos uno en todo, sem exceção. sin excepción. Ser um só corpo Que seamos un solo cuerpo tem a ver com sexo. tiene que ver con sexo. Casamento tem que ter sexo. Matrimonio tiene que tener sexo. Sexo é ideia de Deus. Sexo es idea de Dios. Parece que falar de sexo na igreja é uma coisa desadequada. Parece que hablar de sexo en la iglesia es una cosa inadecuada. Nós vivemos numa cultura em que sexo é Deus. Vivimos en una cultura que sexo es igual a Dios. Tudo está sexualizado. Todo está sexualizado. A pornografia, La por todo pornografía lado, está por sites. todas partes, las páginas web. Falámos disso ontem. Hablamos de eso ayer. Ah. Aham. 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 A intimidade sexual é determinante no casamento. La intimidad sexual es determinante en el matrimonio. O casamento não é apenas uma relação de duas pessoas muito amigas. El matrimonio no es solamente una relación de dos personas muy amigas. Não, tem que haver sexo. No, tiene que haber sexo. Se não há sexo, Si no hay sexo, não é uma relação de casamento. no es una relación de matrimonio. Pode ser de uma profunda amizade, Puede ser de una profunda amistad, mas não é casamento. pero no es Para matrimonio. ser casamento, Para que sea un matrimonio, tem que haver intimidade hay que haber sexual. intimidad sexual. E a Bíblia fala disso. Y la Biblia nos habla de A eso. Bíblia diz que La Biblia dice que tudo me é lícito, mas nem tudo me todo convém me, nesse es, contexto. todo me es permitido, pero ni todo me conviene. Estamos a falar de 1 Coríntios capítulo 6 Estamos e hablando de capítulo 1 7. Corintios capítulo 6 y 7. Coríntios 6 e 7 Corintios é 6 e fundamentalmente texto a falar de intimidade Es sexual. fundamentalmente un texto que habla de intimidad sexual E a Bíblia fala disso. y la Biblia nos habla de ello. Tudo é lícito, mas Todo nem nos tudo es convém. permitido, pero ni todo nos conviene. Tudo é lícito, mas Todo- não deve haver escravidão, não deve Todo haver nos- nada que nos domine. Todo nos es lícito, pero no tiene por qué haber y no debe haber esclavitud ni nada que nos domine. O corpo da minha mulher é meu El cuerpo de mi mujer es mío e o meu corpo é dela. y mi cuerpo es de ella. E eu cuido do meu corpo. Y yo cuido a mi cuerpo. Eu não quero que o meu corpo tenha dor, tenha Yo no quiero sofrimento. que tenha... mi cuerpo tenga dolor, tenga sufrimiento. Então é dessa forma que eu vou lidar com ela. Entonces, de esa manera es como yo voy a lidiar con A ella. Bíblia ensina-nos, Paulo ensina-nos de que nós não devemos negar quando o outro nos quer ter. Pablo nos enseña que no le debemos negar cuando el otro nos desea, Ainda que algumas vezes o desejo não está nos dois, aunque a veces el deseo no está en los dos, só está num. solo está en uno. E então a gente tem que dizer, Y entonces tenemos que decir, não tenho desejo, no tengo deseo, mas põe-me a funcionar. pero ponme la máquina a funcionar. Claro. Claro. Algumas vezes a gente conversava dessas coisas mesmo com os filhos. A veces hablábamos de esas cosas con los hijos E os filhos lembravam o pai y los hijos recordaban al padre que en nuestra cabeza ellos son amigos. Y así tiene que quedar. sim, mas faz parte da vida. Sí, pero es parte de la vida. Sim, é do segredo, Sí, es del é secreto, da intimidade. es de la intimidad, Mas é bom que os filhos saibam. pero es bueno que los hijos lo sepan, Para não terem problemas. para que no tengan problemas, Macacos na cabeça. ni confusão, monos en la cabeza, ni confusión, Religiosidade. religiosidad, Ter prazer é pecado. que tener placer es pecado. Se é bom é do diabo. Si es bueno es del diablo.
A minha ideia, a sério, Mi idea de verdad é os anjos, es los ángeles, quando veem um homem e uma mulher cuando ven a un hombre y a una mujer no casamento, en el a matrimonio, terem sexo teniendo sexo e a realizarem, y realizándose, ela e ele, ella y él, ela e ele, él y ella, os dois, los dos, os anjos los ángeles, dizem: dicen, eu não percebo nada disto, yo no entiendo nada de esto, mas acho espetacular. pero me encanta, Porque a ideia de Deus. porque es idea de Dios. Eu estou a dizer isto desta forma graciosa Yo estoy diciendo esto de esta manera graciosa porque há tantas confusões. porque hay tantas A confusiones. mulher não pode ter prazer. La mujer no puede tener Só as placer, prostitutas é que tinham solo las prazer. prostitutas tienen Isso é um placer. engano. Eso es un Eu engaño. vivi com prostitutas, Yo viví con prostitutas, acolhemos-las no ministério las acogemos do en Desafio el Jovem. Ministerio de Desafío Eu Joven. não conheço uma prostituta. Yo no conozco una prostituta, Y conozco una, y he conocido muchas. Uma No conozco a una que me tenha dito que me haya dicho, que eu tinha prazer. yo tenía placer. O prazer é no casamento. El placer está en el matrimonio. Homens, Hombres, sejam artistas nisso. sed artistas en eso. Amem, Amad, cuidem, cuidad, sejam generosos, sed generosos, graciosos. graciosos. Pensem em primeiro lugar na mulher. Piensen en cosas, en primer lugar en la mujer. É isso que a Bíblia nos Y eso es ensina. lo que la Biblia nos enseña. Paulo até diz assim: Pablo incluso lo dice. não se neguem uns aos No ao os outro. neguéis uno al otro. Não. E se por alguma razão vocês pararem a intimidade sexual, Y si por algún motivo paráis la intimidad sexual, dois aspectos. dos aspectos. Seja de comum acordo, Que sea de común acuerdo. então até pode não haver intimidade sexual, Entonces, incluso puede que no haya intimidad sexual, desde que seja de comum acordo pero siempre y cuando es de común acuerdo. e com a tranquilidade do acordo. Y con la tranquilidad de ese Mas acuerdo. Paulo diz que Pero deve ser Pablo de comum dice acordo que tiene que ser de un acuerdo común e de acordo com a opinião y dele, de acuerdo con su opinión, só para orar e para ter solo intimidade para com orar y Deus. tener intimidad E con Paulo Dios. até diz assim: Y Pablo incluso dice esto. mas não percam assim Pero muitos tampoco meses a orar. estén mucho tiempo orando. Sim. A intimidade sexual preserva também de muita infidelidade e de muitos problemas Sí, no casamento. la intimidad sexual nos guarda y nos protege de muchos temas de infidelidad y promiscuidad en el matrimonio. Há pouco não falámos exatamente disto, mas é também importante ser no casamento. Antes no hablamos exactamente de esto, pero es muy importante ser uno en el A gente matrimonio. não consegue falar tudo. Y es normal que no podamos hablar de todo. Mas ser no casamento também é importante ser na educação dos filhos. Pero además de ser uno en el matrimonio, esto también significa que seamos uno en la educación de nuestros hijos. O pai não diz uma coisa, a mãe outra. El padre no dice una cosa para que luego la madre diga otra. Isso é proibido. Eso está Isso prohibido. não deve acontecer. Eso no puede pasar. As crianças não devem estar sujeitas a isso. Los niños no deben estar bajo esta O presión. mais adequado deveria ser a mãe ou o pai quando a criança faz uma pergunta. Lo más adecuado sería que el padre y la madre, cuando el niño hace una pregunta, O pai deve dizer: vou falar com a mamãe e depois digo. el padre tiene que decir voy a hablar con mamá y luego ya te digo. Se a mãe já proibiu alguma coisa, Y si la madre ya prohibió algo, o pai não vai dizer: podes. el padre no va a decir sí, sí, sí que puedes. Até o pai ou a mãe podem discordar. Incluso puede que el padre y la madre no estén de acuerdo. Algumas vezes nós discordamos E a de algumas veces- ações que fizemos com os filhos. Y a veces nos pasaba que no estábamos de acuerdo en alguna cosa que hacíamos con nuestros hijos. O quarto, quando estávamos à noite, era para conversar La sobre isso. habitación cuando estábamos por la noche también servía para hablar de estos temas. Eu não concordei com o que tu disseste, Yo no estuve de acuerdo con lo que dijiste, mas não disse à frente dos pero filhos. no lo dije delante de mis hijos. Algumas vezes eu tive que pedir perdão Algunas veces tuve que pedir perdón porque me enganei no que decidi, porque me equivoqué en lo que decidí, ou no que permiti, o ou en não lo que permiti, permití o dejé de ou permitir, na disciplina que o en la implementei. disciplina que hice. E isso é importante. É importante E isso é que os importante. filhos vejam sintonia. Es importante que los hijos vean que hay sintonía.
Isso é muito importante. Eso es muy importante. Isto já é mais difícil Y esto es más difícil nos casamentos onde há filhos que são de uma outra relação antes desta. Esto es más difícil en matrimonios donde hay hijos que solo son hijos de un miembro de la pareja y son hijos de otra persona. Eu já ouvi muitas vezes mulheres dizerem, os filhos são meus, não são teus. Yo ya escuché muchas mujeres diciendo al marido, por ejemplo, el hijo es mío, no tuyo. Tu não podes corrigir o filho Tú no porque puedes ele não é teu. corregir a mi hijo porque él no es Tu tuyo. não podes disciplinar o filho porque No ele lo não é puedes teu. disciplinar porque no es tuyo. Mas casamento é ser um. Pero el matrimonio es que seamos uno. Não mudou nada. No ha cambiado nada. Nós já falámos disso um pouco aqui durante Y esta hablamos semana. Há tanta durante esta coisa semana para dizer. alguna cosita sobre esto. Há tanto para dizer Y hay sobre tanto que decir sobre el tema. isso. Os filhos devem tomar prioridade quando uma nova relação começa. Se existem filhos de uma relação anterior, Si existen hijos de una relación anterior, os filhos devem tomar prioridade à relação. los hijos tienen que tomar la prioridad en la Por relación. exemplo, Por ejemplo, eu tenho filhos yo tengo e hijos estou a namorar com alguém. y estoy saliendo con E alguien. a pessoa diz, Y la persona dice, ou tu, o tú, no, o yo, ou nós, o nosotros, ou tu e os teus filhos. o tú y tus hijos. Está feita a escolha. Y la decisión está tomada. Eu não vou envolver-me com ninguém que não quer os Yo meus no voy a filhos. involucrarme con nadie que no quiera a mis hijos. Porque no início da nossa relação, Porque al comienzo de nuestra primer relación, lugar están los en nuestros primer hijos. lugar están mas se a nuestros relação hijos. é saudável Pero si la relación es sana e o homem ou a mulher assumem o seu papel de adoção y tanto el hombre como la mujer asumen el papel que tienen de adopción, e há maturidade, E há madurez, havia muito para dizer habría sobre mucho que isso. decir sobre el tema. Chegará um momento Llegará un momento em que a prioridade volta a ser marido e mulher. en el que la prioridad vuelve a ser marido y mujer. Começou por ser os filhos Empezó no por início, ser los hijos al comienzo, mas é suposto pero que a se prioridade supone que la prioridad seja eles serem um vuelva a ser que ellos sean em uno todos os sentidos en todos los e sentidos também no sentido da educação e da correção, etc. y también en el sentido de la educación y corrección de los hijos. Bom, também há que ter em conta que idade têm os filhos. También hay que tener en cuenta cuántos años tienen estos Porque uma hijos. coisa é lidar com adolescentes, Porque outra una cosa coisa es é com bebés. que gestionemos situaciones con adolescentes, otra cosa con bebés. Teríamos que conversar. Tendríamos que hablar. Habría que hablar horas. Sim, mas ser um é muito importante também aí no exercício da parentalidade. Sí, pero que seamos uno es también muy importante en el ejercicio de ser padres. Ter só uma conta bancária. Tener solamente una cuenta Voltámos bancaria. bocadinho atrás. Volvemos un poquito atrás. Há muita coisa para dizer Hay sobre mucha ser cosa Ser que decir sobre ser uno. Ser um. Que seamos uno. Ser uno. Isso é muito, muito importante. Eso es muy, muy importante. Mas casamento tem também sexo, já dissemos. Pero el matrimonio, como hemos dicho, tiene sexo también. Infidelidade não é só sexo fora do casamento, Infidelidad no es solamente sexo fuera del matrimonio, mas casamento sem sexo. pero también matrimonio sin sexo. Mas há razões para não haver sexo. Pero hay motivos para que no haya sexo. Mas temos que saber quais são as Pero razões. hay que identificarlos. Pode ser uma doença, Puede que sea una enfermedad, pode ser um momento difícil na vida por circunstâncias diversas. puede que sea un momento difícil en la vida por diferentes Mas situaciones. tem que haver diálogo, Pero hay que haber diálogo. tem que haver consentimento, Tiene que haber un tem consentimiento. que haver encontro. Hay que haber un encuentro. Temos que procurar, se calhar, ajuda também. A lo mejor tenemos que buscar ayuda también. Ajuda técnica. Ayuda técnica. Pode ser um problema de ereção, Puede que sea un problema de erección, problema de saúde, un problema de salud, mental até. un problema mental. Enfim, há várias razões. En fin, hay varios Mas motivos. falemos com liberdade Pero dessas hablemos coisas. con libertad de estas cosas. Identifiquemos as Que identifiquemos causas, las as razões, causas, las razones. porque é suposto que na vida entre um homem e uma mulher casado exista Porque se sexualidade. supone que en la vida entre una mujer y un hombre casados exista sexualidad. E por fim, Y para terminar, eu queria... O texto diz que
o homem e a mulher andavam sem vergonha um do outro. El texto dice que el hombre y la mujer caminaban sin vergüenza uno del otro. A melhor maneira de vivermos juntos La mejor manera de que vivamos juntos é em nudez, es en desnudarnos, sem que seja necessário esconder alguma coisa sin que sea necesario esconder lo que sea ou disfarçar o alguma coisa. disimular lo que sea. Casamento é isso. Matrimonio es esto, É tender para isso. es tener la tendencia para eso. É interessante que a vergonha da nudez do corpo Es interesante que la vergüenza de la desnudez del passa cuerpo rápido, pasa rápido, mas a outra nudez, pero la otra desnudez, os meus sentimentos, mis sentimientos, as minhas fragilidades, mis as fragilidades, minhas dificuldades, mis as dificultades, minhas mis incapacidades, incapacidades. temos a tendência para esconder, Tenemos la tendencia para esconderlas, para disfarçar, para para disimularlas, não as assumir. para no asumirlas. Eu aprendi a falar de mim Yo aprendí a hablar de mí en mi no matrimonio meu casamento e no meu ministério. y en mi Eu ministerio. não aprendi isso em casa do meu pai e da minha Yo no mãe. aprendí eso en casa de mi madre y de mi Os padre. meus filhos aprenderam a falar Mis deles em hijos casa. aprendieron a hablar de ellos en casa, Mas eu não. pero yo no. Não tinha gente para me ouvir. Yo no tenía a quien me escuchara. Eu aprendi a resolver, pensava eu, tudo sozinho. Yo creía que estaba aprendiendo a hacerlo todo solo. Ninguém resolve tudo sozinho. Nadie soluciona nada por sí mismo. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. E vou arranjar alguém que te ajude. Y voy a conseguir a alguien que te ayude. Casamento. Matrimonio. Jesús. Perdão. A melhor maneira de viver é nu. La mejor manera de vivir es desnudo, Não tenho nada a desnudado. No tengo nada que esconder. esconder. Não há pecado escondido. No hay pecado Não há escondido. trauma escondido. No hay trauma escondido. Eu não preciso disfarçar nada. Yo no necesito disimular nada. Agora, esta coisa da nudez tem muito que se lhe diga. Ahora, esta cosa de la desnudez tiene mucho que se le diga. Porque quando eu me desnudo, Porque cuando yo me desnudo, o outro tem que ser digno também da minha nudez. el otro también tiene que ser digno de mi desnudez. Como é que ele acolhe a minha nudez? ¿Cómo es que él acoge a mi desnudez? Às vezes estamos a partilhar uma coisa íntima, A veces estamos compartiendo algo íntimo, a desnudar-nos, desnudándonos. e do outro lado só vem, mas isso não é nada. Y o que é del otro isso? lado hay alguien que nos dice, pero eso no es nada, que eso qué es. Ou vem logo alguém com um remédio. Não, O o que alguien tu que tens de fazer é dice, isto, o alguien isto. que viene con una medicina y dice, no, lo que tú tienes que hacer es esto y lo otro y tal. Acolhamos a nudez um do outro. Que aprendamos a acoger la desnudez del otro. Tudo aquilo que a gente precisa Todo lo que necesitamos é que acolham a nossa es nudez, que nos acojan en nuestra é desnudez, que recebam, es que lo reciban, é que entendam. es que lo entiendan. Não passes receita. No des una prescripción médica. Que a nossa relação Que nuestra relación seja um espaço de segurança, sea un espacio de seguridad, onde depois de uma partilha donde después de que uno comparte algo, de algo que nos é íntimo, de algo que nos es íntimo, haja afeto, haya abraço, afecto, abrazos, acolhimento acogimiento e uma expressão y una expresión que ajude o outro a entender que ayude al otro a entender que foi entendido. que fue entendido. A maioria dos casais vive bem a nudez física, La mayoría de los matrimonios y de las parejas viven bien la desnudez física, mas já a nudez das emoções, pero sin embargo la desnudez de las das emociones fragilidades y de las fragilidades é difícil. es difícil. Mas casar é isso. Pero casarnos es eso. Eu quero ter-te completamente. Yo quiero tenerte por completo. Estamos a falar de vulnerabilidade, Estamos hablando de vulnerabilidad, partilha, de escuta. de compartir, de escuchar. Estamos a falar de ser proibido agredir verbalmente. Hablamos de que sea prohibido agredir verbalmente. Descobrimos alguma coisa nova, surpreendente. Descubrimos algo nuevo, sorprendente. Há que ter cuidado com a forma como reagimos a isso. Hay que tener cuidado con la manera con la que reaccionamos a eso.
Cuidado com a indiferença, Cuidado con la indiferencia, o sarcasmo, con el sarcasmo, a crítica falsa. con la crítica fácil. Que bom que é Qué bueno es que o outro seja um lugar seguro para mim. que el otro sea un lugar seguro para mí. E a melhor maneira de construir isso Y la mejor manera de que construyamos eso é eu ser isso para ele. es que yo sea eso para él. A igreja deveria ser também isso. La iglesia también tendría que ser eso. Os pais deveriam ser isso. Los padres deberían ser eso. Quando os filhos vêm Cuando los hijos vienen na adolescência en la com adolescencia os dilemas, con sus dilemas, acolher, acoger, ouvir, escuchar, entender. entender, A partilha da nudez. el compartir de la desnudez. Que bom quando o outro é um lugar seguro Qué bueno es cuando el otro es mi lugar seguro e podemos estar sem vergonha y puedo estar sin vergüenza com o seu acolhimento e aceitação. con la manera como me acoge y me acepta. Mas isto é uma construção. Pero esto es una construcción. Casamento é isto. Matrimonio es esto, É uma construção. construcción. Eu termino, são 8 Yo horas. voy a terminar porque son las 8. Então, casamento para Deus Entonces, matrimonio para Dios é continuamente es continuadamente deixar pai e mãe, dejar padre y madre. e escutem, deixar Y pai e escuchad mãe esto, dejar al padre y a la madre. tem o papel dos pais e o papel dos filhos. Hay el papel de los padres y el papel de los hijos. Mas não esqueçam, Pero no os olvidéis, hoje somos filhos, hoy somos hijos, deixar pai e mãe, dejamos padre y madre. amanhã somos pais. Mañana somos padres. Casamento é isso. Y família matrimonio é isso. es eso, familia es eso. Eu estou a ser autónomo e a facilitar, e outros estão a facilitar a autonomização. Yo soy autónomo, me estoy volviendo autónomo y otros están facilitando ese proceso. Mas não tarda muito, Pero en un rato eu já estou no papel inverso. ya cambio de papel. E ao mesmo tempo a viver o outro. Y a la vez viviendo el otro. A unirmos-nos constantemente. Unirnos constantemente. Encontrarmos-nos. Encontrarnos. Sexo constantemente acho que não é preciso. Sexo constantemente Acho creo que que não no é hace preciso. falta enseñar. Isso já toda a gente Eso sabe. toda la gente ya Agora lo ha unir. aprendido. Ahora A unirnos. gente acha que foi no dia Creemos que fue en el día de la boda. Não, é tudo em No, simultâneo. es todo en simultáneo. É este pacote, é esta forma de estar. Es este é este paquete entendimento. completo. Es este entendimiento, E é esta manera de também, e é estar. também o meu lugar seguro. Y es también mi lugar seguro, de seguridad. Casamento é isso. Matrimonio es eso. E a minha oração é que os casamentos na igreja Y mi oración es que los matrimonios en la iglesia sejam sal e luz na nossa cidade. sean sal y luz en nuestras ciudades. Não é suposto haver o mesmo número de divórcios na igreja e fora da igreja. No se supone que tiene que haber el mismo número de divorcios dentro de la iglesia de lo que hay fuera de la iglesia. Mas é assim que as estatísticas nos dizem. Pero las estadísticas nos dicen eso, O que significa lo que significa que há muita gente na igreja que hay mucha gente en la iglesia que ainda não renovou o seu entendimento que todavía no renovó su entendimiento e ainda não estão a viver de acordo com y que todavía no están viviendo de o acuerdo caminho. con el camino. E escutem, há um caminho. Y escuchad esto, hay un camino. Vai haver acidentes, Van a haber accidentes, dificuldades, mas dificultades, nós sabemos para onde vamos. pero nosotros sabemos hacia dónde E vamos sabemos aquilo em que queremos. y sabemos en lo que creemos. E é nessa direção que precisamos. Y en esa dirección continuar. es donde necesitamos seguir. Nós não estamos a falar de perfeição. No estamos hablando de perfección, de ser Não há perfectos. casamentos perfeitos. No hay matrimonios Não há perfectos. famílias perfeitas. No hay familias perfectas. Há um Deus gracioso Hay un Dios que demuestra gracia, que está connosco que está con nosotros e que renova o nosso entendimento y que renueva nuestro pela sua entendimiento palavra, pelo seu Espírito, por su palabra, por su a espíritu, comunhão dos irmãos por la comunión con los e hermanos que nos levam a caminhar no caminho y que nos lleva a caminar en el camino até que a morte nos separe hasta que la muerte nos separe ou que Jesus venha. o que venga Jesús. Que a graça de Deus seja Que la connosco. gracia de Dios sea con todos ustedes. Amém. Amén. Amém. Obrigado.